Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 5 de outubro de 2022. No vídeo de hoje eu vou responder para vocês duas perguntas que percorrem todos os grupos bolsonaristas nas redes sociais como rastilhos de pólvora. A primeira delas é: como é possível que nós tenhamos conseguido eleger as maiores bancadas do Congresso e ter os parlamentares mais bem votados do Brasil e vários governadores, inclusive, em primeiro turno, e não conseguimos eleger o presidente Bolsonaro em primeiro turno? A segunda pergunta é: será possível que o Lula faça no segundo turno menos votos do que no primeiro e que o presidente Bolsonaro ultrapasse Lula, faça mais votos do que no primeiro e no segundo turno e vença a eleição? Vou trazer as respostas para vocês, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. É graças à sua doação que este canal está funcionando aqui há mais de 2 anos, defendendo valores liberais e conservadores, e agora mais do que nunca, com fé e força, empenhado na reeleição do presidente Bolsonaro. Quero convidar você também a continuar compartilhando os meus vídeos e principalmente chamando seus amigos para vir seguir o canal. Me ajudem a ajudar o presidente Bolsonaro. Ultrapassei 89 mil seguidores. O canal está crescendo mais de 4.200 seguidores novos por mês. A média segue crescente. Isso só é possível pelo apoio de vocês. Os algoritmos das mídias sociais estão boicotando os conteúdos da direita, abafando, impedindo a viralização orgânica. Portanto, é o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento e o convite que você faz para os seus amigos virem seguir o canal que está garantindo o crescimento do meu canal, e eu tenho a meta de chegar a 100 mil seguidores ainda nessa eleição, e só é possível com o seu apoio. Vamos lá, gente. A primeira pergunta: é possível que o presidente Bolsonaro não tenha conseguido se eleger, mesmo com a gente elegendo as maiores bancadas parlamentares, elegendo governadores no primeiro turno? Eu vou dizer para vocês que sim, é possível. As pessoas que estão se fazendo esta pergunta estão sofrendo da mesma ilusão, ou de uma ilusão adjacente àquela dos que acreditavam que o presidente ia ganhar no primeiro turno, quando eu sempre disse que haveria segundo turno, que seria uma eleição disputada e difícil. As pessoas estão supondo que o eleitor move-se por uma racionalidade, por uma lógica partidária, ideológica, e que vota alinhados, de cabo a rabo, no mesmo partido, porque eles defendem a mesma ideologia, o mesmo programa de governo. Sinto muito dizer para vocês, mas não é assim que funciona. Vocês que me seguem, nós que somos conservadores, liberais, bolsonaristas, somos eleitores ideológicos. Nós somos uma bolha, somos uma super bolha. E uma super bolha mobilizada. Muita gente se iludia achando que aquelas gigantescas manifestações de rua eram a maioria do povo brasileiro, e nós vimos que não. Lula fez a maioria dos votos. É uma bolha gigantesca? É. Ninguém mobiliza mais do que nós? Não. Mas é uma bolha. Ou seja, o presidente teve 51 milhões de votos e não tinha 51 milhões de brasileiros nas ruas no 7 de setembro, nas nossas manifestações. Tinha menos, mas muito mais do que a esquerda. Mas não era a maioria do povo brasileiro. Nós ainda estamos desafiados a conquistar a maioria. Eu faço pesquisa eleitoral há anos, pesquisa de estratégia, não essas que são usadas para publicar e induzir o voto. E tem uma técnica que é pesquisa qualitativa, na qual a gente reúne grupos de eleitores e estimula esses eleitores exibindo vídeos, matérias de jornal, fotografias dos políticos, para ver como eles reagem. Um moderador de grupo vai estimulando as pessoas a discutirem o que elas acham daquele conteúdo que está sendo mostrado, e a gente descobre coisas que nem imagina, porque o eleitor, o povão, ele pensa muito diferente de nós.
Então essa é a forma científica da gente descobrir como as pessoas pensam. E aquelas pessoas que estão ali naqueles grupos, elas pertencem a grupos sociais. Então elas pensam mais ou menos como as pessoas que estão no círculo de relacionamento delas. Nós que somos conservadores, liberais, bolsonaristas, temos uma forma toda característica de pensar a política e tem uma certa lógica, uma certa coerência ideológica. O povo não é assim, tá? Vou contar uma história que aconteceu na feira, tá? Toda quarta-feira, na frente da minha rua, quase na frente do meu prédio, tem uma feira. Ela termina no portão do meu prédio. E eu faço um data-povo constantemente. Em geral, eu não falo de política com as pessoas. Quando eu vou para a rua, converso com o feirante, converso com as pessoas ali, com a dona de casa, é para eu fazer para pegar um termômetro, né? É um data-povo, um data-feira lá, como diz o Emílio do Pânico, né? Mas agora estou em campanha eleitoral. E eu assisti cenas na feira memoráveis, né? Na banca do ovo, por exemplo, tem lá o dono da banca do ovo é o Ligeirinho, que ele é muito rápido para montar aquela bandejinha de ovo, né? E eu compro há 5 anos, eu compro o ovo dele sempre na banca dele, tem uma banca do lado. E tava ali um apontador de jogo do bicho fazendo campanha pro Bolsonaro. E eu já aproveitei a deixa, papapá, e já fiz a minha pressão, né? Ah, quer dizer que tu é lulista, então? Ele disse, não, eu sei, comerciante não gosta de se posicionar. E o apontador de jogo do bicho conhecia ele, disse, não, isso aí é lulista, não sei o que. Eu disse, olha, eu vou trocar de fornecedor, hein? Começar a comprar do concorrente, hein? Depois do resultado da eleição. Fiz uma brincadeira, né? Vou deixar de comprar ovo do cara por causa disso. Mas na banca do peixe, no outro extremo da feira, é que aconteceu o exemplo que eu quero dar para vocês. Eu fui, né, em cada banca dos 5 anos comprando na mesma feira, o pessoal já me conhece ali, eu fui e aí, vamos de Bolsonaro? Bolsonaro, a maioria dos feirantes ali, Bolsonaro, né? Afinal, eles sabem o que foi o fechamento das feiras e a dificuldade que eles passaram na pandemia. Mas na banca do peixe, a maioria dos caras ali, tinha uns 6 atendentes, eram bolsonaristas e um disse, não, eu não, mas agora eu vou mudar o meu voto. Eu disse, você entendeu que votou errado? Ele disse, não, eu não acho que eu votei errado, mas é que eu gosto de mudar o voto do primeiro para o segundo turno. Olha a cabeça do eleitor, entendeu? Tem lógica, tem racionalidade. Bom, na cabeça do cara tem uma lógica, tem uma racionalidade. Ele gosta de mudar de voto. Votar um no primeiro turno, votar no outro no segundo turno. Fiquei quieto. Votou no Lula, vai votar no Bolsonaro, tá ótimo. Mas é um exemplo para vocês verem como é que é a cabeça do povo, gente. Tá? E eu já vi coisas as mais malucas. Há anos atrás eu fiz campanha aqui em São Paulo, fiz pesquisa com grupos de eleitores do Maluf. E tinha eleitor que votava no Maluf e no Suplicy. Na época em que Suplicy era um nome relevante, ainda parece que se elegeu deputado federal aí, mas houve uma época em que o PT estava muito por cima, o cara fazia milhões de votos. Eu votava no Maluf e no Suplicy. Maluf concorrendo a prefeito, Suplicy a vereador, tranquilamente. Isso é a cabeça do povão, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível virar voto. É possível virar voto, eu já dei exemplos ontem aqui, né? Eu e minha esposa estamos virando votos da família dela lá no Maranhão e estou trabalhando. Quando eu posso, converso, eu viro voto, estou fazendo a minha parte. Além do que eu faço aqui nos vídeos, tentando passar para vocês uma orientação, uma compreensão do cenário que ajude vocês a ajudar o presidente Bolsonaro. Então eu vou dar vários exemplos aqui do porquê que é possível a gente vencer a eleição. Minas Gerais, houve um voto Lula-Zema, certo? Inclusive o PT, sabendo disso, eles pegaram a arte dos santinhos dos candidatos bolsonaristas e botavam a cara do Lula no lugar da cara do Bolsonaro. Entendeu? Então tinha um voto lá, Nicolas Ferreira, Zema, Cleitinho e Lula. Feito pelos petistas, para confundir o eleitor. Mas havia um eleitor votando em Lula e Zema. Por que votava Lula? Às vezes as pessoas têm uma rejeição na pessoa do presidente Bolsonaro. Já expliquei aqui, o próprio presidente já deu declarações que ele reconhece. Na entrevista que ele deu, depois que fecharam as urnas, ele disse que compreendia que tinha pessoas que tinham rejeição ao jeito dele de ser. Né? Primeiro passo para o presidente melhorar nesse aspecto. Humildade, reconhecimento do erro,
correção de rumo. Mas existem pessoas que percebem assim. O que significa agora? Agora nós temos Zema chamando o voto para o Lula em Minas Gerais. Eu acho que esse é o ativo mais valioso que a gente tem no segundo turno. Portanto, nós temos aqui, atenção mineiros, tá? Vou dizer claramente para vocês de novo. Depois vou falar de novo do voto no Nordeste, vou mostrar um negócio para vocês. Nós perdemos o primeiro turno em Minas Gerais, São Paulo e Rio. O presidente Bolsonaro fez mais de 20% nessa eleição de votos no Nordeste do que ele fez em 2018, ok? Lá no final do vídeo eu vou tocar nesse assunto de novo. Então, em Minas Gerais, nós temos uma oportunidade de ouro de vencer a eleição virando votos usando o Zema. A mesma coisa no Rio de Janeiro. Cláudio Castro se elegeu no primeiro turno como o Zema. O presidente Bolsonaro foi bem votado, mas Cláudio Castro fez mais votos que o presidente Bolsonaro. E Cláudio Castro está apoiando o presidente Bolsonaro. Em São Paulo, Rodrigo Garcia, governador do estado do PSDB, para minha surpresa, declarou apoio ao presidente Bolsonaro. Então nós teremos o governador de São Paulo e o Tarcísio. E o astronauta, que fez uma votação maior que a do Tarcísio, fazendo campanha para o presidente Bolsonaro. Vejam só, gente, teve gente que votou no Rodrigo Garcia e no astronauta. Se o astronauta teve mais votos do que o Tarcísio, teve gente que não votou no Tarcísio e votou no astronauta. Votou em quem? Muito provavelmente no Rodrigo Garcia. Portanto, nós temos dois ativos pesados aqui, além do próprio Tarcísio, que entra muito bem. O Tarcísio tem um perfil mais moderado, entra melhor naquele eleitor mais centrista. Então agora nós temos o governador Tucano, que eu acho que vai desembarcar do PSDB depois da eleição. O PSDB está se desboroando, rachando. A velha guarda do PSDB indo para o lado do Lula e o resto do partido querendo sobreviver, apoiando o presidente Bolsonaro. Então, nos três principais estados da federação, os principais colégios eleitorais, que é São Paulo, Rio e Minas, o presidente Bolsonaro largou na frente. O Lula já conseguiu o apoio do PDT, do Ciro Gomes. São apoios que não dão nada. Aliás, o Ciro Gomes está queimado. O eleitor que ficou com o Ciro Gomes no primeiro turno não queria ir para o Lula. Eu estou vendo nas redes sociais do Ciro Gomes, o pessoal descendo a lenha nele e dizendo que vão de Bolsonaro. Acho que aquele percentual ali do Ciro vai em grande parte para o Bolsonaro. Vocês estão percebendo como é que é a dinâmica do jogo? Então, vocês têm aqui um caminho sobre o qual eu já tinha falado ontem. Eu estou apenas detalhando, ok? Então, o voto Lula-Zema tem que ser transformado em voto Bolsozema. O voto do Rodrigo Garcia, né, da ala paulista do PSDB que quer sobreviver, porque o Garcia vai ficar sem cargo, né, o PSDB está afundando, ele quer ter futuro, não vai ser no PSDB. Vai puxar voto para cá, vamos ver até que ponto ele traz a máquina, né, porque ele meio que liberou os secretários. 3 secretários pediram demissão por causa desse apoio, não quiseram ir. Outro fator com que a gente conta, ao qual eu já me referi no vídeo de ontem. Quer dizer, no Nordeste funciona muito a compra de voto, e a compra de voto é operacionalizada pelos deputados, pelos candidatos a deputado. Distribuição de cesta básica, pagamento em dinheiro, benefício, dentadura, bengala, muleta, cadeira de roda. Os caras fazem isso. Tecnologia, isso acontece no Brasil inteiro, né? Mas no Nordeste é mais amplo esse negócio. Eles não têm nenhum deputado fazendo campanha agora. E os nossos deputados, ao contrário, os deputados que apoiaram o presidente Bolsonaro, têm todo o interesse na eleição do presidente, porque isso vai significar mais espaço no governo, acesso a verbas, a cargos, participação no governo. Então a garra, a vontade de vencer está do nosso lado, e o outro lado não vai ter essa máquina capilarizada no território de candidatos a deputado fazendo campanha para eles. Então nós temos os principais governadores dos estados mais populosos e temos os deputados e senadores mais votados fazendo campanha para o presidente. O outro lado não tem esse ativo, tá? Eu quero lembrar vocês também que o Alckmin, quando concorreu a presidente e perdeu para Dilma,
ele fez menos votos no segundo turno do que no primeiro. Alckmin, o vice do Lula. Nós vamos repetir a dose. Nós vamos repetir a dose com o Alckmin. Ele vai ficar marcado por ser o cara que em 2 eleições fez menos votos no segundo turno do que no primeiro. Por que eu estou te dando essa informação? Para comprovar para vocês que é possível eleitores mudarem de voto para o candidato oposto do primeiro para o segundo turno. Sem contar aqueles que se abstiveram e que a gente eventualmente pode trazer para votar. Né? Vovô, vovó, a mãe velhinha que está em casa, que não precisa votar. Então, uma conversinha com o vô e com a avó, com a mamãe, pegar pelo braço, levar lá na sessão eleitoral, pedir para votar, vamos fazer a nossa parte, gente, ok? Vários exemplos aqui para vocês. Agora o meu recado específico para a turma de burros, que está ofendendo os nordestinos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que racismo, xenofobia, que é a aversão a pessoas que vivem em outras regiões, é uma atitude anticristã, antiliberal e anticonservadora. Um dos princípios básicos do liberalismo reside na ideia de que a lei deve ser igual para todos e, portanto, não deve haver tratamento desigual das pessoas por quaisquer motivos que sejam. Étnicos, religiosos, futebolísticos, sexuais. As pessoas na vida privada escolhem ser aquilo que quiserem ser e devem ser respeitadas pelas suas opções. E quem está ofendendo os nossos irmãos nordestinos não pode se dizer conservador e cristão, porque aos olhos de Deus, todo ser humano é igual, todo ser humano é pecador e filho de Deus. Portanto, ofender nordestinos que eventualmente se enganaram no voto, erraram no voto por causa disso, é uma atitude antiliberal, uma atitude anticonservadora, uma atitude anticristã, mas é, sobretudo e fundamentalmente, uma atitude burra. Eu falei para vocês que nós perdemos essa eleição em São Paulo, Rio e Minas principalmente, mas não foi só. Em Brasília, onde nós ganhamos a eleição e o Ibanez se elegeu em primeiro turno, portanto fez mais votos que o presidente Bolsonaro e agora apoia o presidente Bolsonaro, o presidente diminuiu a votação também em relação a 2018. E eu vou usar o exemplo do Rio Grande do Sul, que é o estado de onde eu venho. Moro em São Paulo, voto em São Paulo, mas vou usar o exemplo. No Rio Grande do Sul também, o presidente Bolsonaro diminuiu a sua votação em relação a 2018. Ele venceu a eleição no Rio Grande do Sul dessa vez, mas venceu mais no interior do que nas grandes cidades, inclusive em Porto Alegre, e venceu mais nas regiões central, leste e oeste do que na região sul, que é a região mais empobrecida do Rio Grande do Sul, e num pedacinho da região oeste. Vejam os mapas aí. O primeiro mapa é um mapa do Rio Grande do Sul com o resultado da eleição de 2018. Percebam que o azul, que é a cor do presidente Bolsonaro no mapa, é predominante. Agora comparem com o mapa de 2022 e vejam o crescimento que o PT teve no Rio Grande do Sul, estado do agro, estado bolsonarista, inclusive ali na Zona Sul, eu estou falando de Pelotas, de Bagé, de Uruguaiana, de Alegrete, municípios do agro, gente. Municípios do agro. Olha aí, pessoal do agro do Rio Grande do Sul. Certo? Então, antes de fazer besteira, antes de favorecer o inimigo, porque é isso que essas pessoas que estão atacando os nordestinos estão fazendo, estão ajudando o PT a colocar os nordestinos que votaram no presidente contra o presidente Bolsonaro. É isso que esses caras estão fazendo. Isso é de uma estupidez, é de um primarismo sem tamanho. Eu fico indignado. Eu sou casado com uma nordestina do Maranhão, do interior do Maranhão.
família do agro, produtores rurais, gente humilde, gente simples, votaram errado no primeiro turno. Eles estão cercados de petistas. Expliquei a espiral do silêncio, né? A opressão do ambiente em que eles estão, e a gente está conseguindo virar o voto. Tem um irmão que mora no Ceará há 30 anos, casado com uma cearense. Me sinto ofendido pelos nordestinos. Como gaúcho, residente em São Paulo, me sinto ofendido pelos nordestinos, pela gente estúpida que está fazendo isso. E eu quero dizer para vocês também, o PT está gravando áudios também fingindo que são bolsonaristas e viralizando no Nordeste. E nós corremos o sério risco de empurrar eleitores do Nordeste que votaram no presidente para o Lula, se essa estupidez continuar. Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui para mostrar racional e cabalmente para vocês, não só que nós podemos, mas que nós vamos vencer essa eleição, desde que a gente use a inteligência e calhe a boca desses estúpidos que estão colocando os nossos irmãos nordestinos contra o presidente Bolsonaro. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram, onde eu boto muita munição para vocês baixarem no celular e viralizarem nas redes sociais. O Dextra Jornalismo da COS.tv, que é um canal alternativo ao YouTube, que eu tenho lá guardadinho, protegido, publico meus vídeos lá também para garantir que se acontecer alguma coisa aqui no YouTube eu continuo meu trabalho de lá. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 14h. E lembre-se que esse vídeo está acabando e que para este canal continuar crescendo e para eu continuar ajudando o presidente Bolsonaro e difundindo ideias liberais e conservadoras, eu preciso do seu Pix mensal. O mês está começando, hora de pingar de novo, obrigado a quem já pingou. Mas preciso, principalmente, que você convide os seus amigos para vir seguir o canal, para que eu consiga atingir a meta de 100 mil seguidores até o final dessa eleição e fazer os conteúdos do canal chegarem mais longe, porque eu acho que você não encontra nada parecido nos outros canais da direita. Dê força para os outros canais da direita também, mas não se esqueça desse aqui. Me ajude a ajudar o presidente Bolsonaro. Amanhã tem mais.